Bom, acho que terminamos de falar desse AIS 10. Um próximo spot. É spot multiway, provavelmente não vai ter muita coisa pra falar, porque quanto mais players envolvidos na mão, mais honesto a gente deve jogar, então é só se a gente irritar tipo um extremo valor mesmo pra ter como comentar sobre bet size. Hum, Contra tantos players, não acho que é, um blefe aqui passaria com uma frequência muito alta. E se fosse para ter uma frequência de blefe, eu acho que eu colocaria o 10x para mandar duas streets. É, Provavelmente o flush draw mandaria uma, mandaria turn e quando não passa a gente vai de check check river grande parte das vezes. É por não blocar, o inverso, perdão. Por blocar a range do nosso adversário de flush draw que poderia dar call no turn e que vai foldar river quando não bate a terceira copa. Então, provavelmente flush draw mandaria uma forte no turn para ter a fold equity, para conseguir foldar tipo um 9x, um vala x da vida. E valo betaria quando batesse o flush, obviamente. Uma size baixa, provavelmente. E daria give up sempre que não batesse. Já o 10x, principalmente se for 10x sem blocar copas, eu acho que é interessante mandar duas fortes, porque daí a gente recebe alguns calls tipo de rei X, flush draw e também algumas brocas, sei lá, dama X. Mas quando a gente manda a segunda no river forte, quando não completa o flush, a gente faz foldar o flush draw que deu call. Algumas vezes faz foldar um rei X, aí vai fazer foldar sempre o dama X que deu call no turn. Então, se fosse pra ter uma range de bluff, eu colocaria o 10x na nossa range de bluff, não o dama X. E o flush draw, né? Pra mandar uma forte no turn e dar give up quando missasse. E valo betar quando acertasse. Aqui a gente não vai ter tipo muito implied, principalmente porque tem flush draw na range do nosso adversário. Então faz muito sentido dar call, porque um dos nossos outs de 10 de copas fica morto. A gente não vai ter um out limpo. E a gente também vai ficar tipo uma textura muito coordenada quando bate 10x, a gente não consegue extrair tanto. Então, por isso o fold aqui nessa size aí de meio pot seria o melhor aqui no turn já. Não é um bom combo pra gente jogar de check call. Bom, defendeu 10 e 4 suited, acho ok, porque às vezes que flopar dois pares, grande parte das vezes dois pares com 10 e 4 vão ser dois pares limpos. E só de ser mão suited versus mini raise a gente vai ter uma pot odds bem ok. Não é uma mão tão dominada pelo range da galera de modo geral. Então, bem tranquilo aqui de se defender. Check, check. Pensando em range agora, né? Nossos adversários, por valor, né? Não tem nada melhor do que tipo, eu acho que é o único combo assim que algumas vezes ele pode ter slow playado flop, seria o Jax, mas o field de modo geral vai betar Jax. E overpair, field sempre vai betar aí. Então os caras, grande parte das vezes, não tem valete, né, porque tanto o cara que abriu como o cara que pagou betariam valete no flop. Não tem overpair. Não tem set do tipo 4-4, 7-7. A gente bloqueia o 4-4 ainda. Tem 6-6, mas também não tem tipo muitos combos do tipo 5-6, 6-8 ou até 5-8 suited. E já a gente tem
a gente tem dois pares, todos os dois pares possíveis. A gente tem Vala 4 suited, Vala 7, Vala 6 suited, a gente tem 4 e 7 suited, 4 e 6 suited, a gente tem 5 e 8 suited, né? A gente tem todos os sets, com exceção do Vala Vala, que a gente squeezaria pré-flop nessa size. 4 4, 7 7, 6 6 a gente tem. A gente também tem 5 e 3 suited, então a gente tem uma vantagem de range bem grande aqui. Apesar de a gente ter valor, acho que esse combo aqui seria um combo bem interessante pra gente transformar em bluff e colocar bastante pressão na parte média que pode ter ainda a range do nosso adversário, que seria 8-8, 9-9, 10-10, que ainda está contido aí na range de ambos, né? 8-9 suited e 10-9 suited, que seriam draws, também vão estar presentes na range de ambos. Alguns 5x, do tipo Ás e 5 suited, ou algum 8x, também vai estar presente na range de ambos. Então, pegar esse combo para mandar duas altas seria interessante. Eu acho que se a gente vai ter múltiplos bet sizes aqui. A gente pode ter bet sizes aí com dois pares e top pair entre 1/3 e 50% do pot. Alguns draws também mais fortes, do tipo Ás e 5, Rei 5 suited. A gente pode ter aí entre 30 e 50% do pot. E daí pegar e fazer sizes maiores com mãos que tem uma força média e bate bastante da range dos nossos adversários e não bloca a range de call deles, que seria os combos tipo de dois pares mais baixos, né? Tipo 4 e 6, 4 e 7, 7 e 6, e fazer isso junto com alguns valete X nossos, né? Esses dois pares, fazer entre 50% e 70%, e ter uma range de overpot, que seria a range que a gente não bloca valor do nosso adversário, nem os do slow play, para mixar também com alguns bluffs, né? Então daria para pegar tipo alguns combos do tipo 4-4, 7-7, 6-6, e talvez 4 e 6 e 4 e 7, e mixar com alguns airs nossos que não vão ter muito valor de showdown, ou por exemplo esse 4x, que vai ser o bônus da nossa range de valor, precisa de muita protection e tem muita carta ruim no river para esse nosso combo. Então a gente pode usar o 4x como blocker ali de dois pares ou de sets, né, que porventura resolveram slow playar. Então a gente manda uma alta. Eu acho que faria sentido mandar algo em torno de entre 70% e 90% do pot, porque é alta, mas não é tipo overpot, não faz tanto sentido, pelo mesmo mérito que a gente falou no outro board, que acaba tipo a range dos adversários, quando ambos deram check nesse flop, se tornaram muito fracas. Então por valor não faria tanto sentido a gente dar overpot quase com nenhuma mão. Então quando a gente for pegar e encaixar alguns combos de bluff, interessante seria fazer algo entre 70% e 90% do pot, e balancear isso com alguns combos que não bloqueiam nossos adversários de terem 5x, 3x, 8x, ou ter tipo pockets mesmo, né? 10-10, 9-9 com grande frequência. Então esse combo aqui eu prefiro transformar ele em bluff. Acho que é um spot que a gente vai ter uma vantagem de range bem grande. Mandaria uns 75% do pot aí, algo como 195 fichas por aí. Como jogado, esse combo a gente não pode prosseguir. A gente bloqueia 10 e 9 da range dele. A gente não tem possibilidade de melhoramento. E a gente vai ter muito combo pra jogar de check call aí ainda, quando a gente tem um valor de showdown um pouco melhor, assim, sabe? Tipo 7-8, 7-5, 7-3 suited, é um Vala X que a gente resolveu ir de double check, um 6 e 5, um 4 e 5, 4 e 3, 4 e 8.
até às vezes algum ace high que a gente ainda resolvo jogar por valor, tipo um Ice 8. Bom, se bem que o Ice 8. Ice 8 a gente não tá blocando o 5x dele. E aí a gente bloca o 8-8. Que faz sentido ele jogar por valor dessa forma. Mas de modo geral, a gente vai ter combos melhores pra jogar de check call no turn do que o bottom pair. Tipo, até jogar um 6x sem ter possibilidade de melhoramento, talvez seja ok. Um 6x do tipo Rei 6, sabe? Dama 6, suited, seja um pouco mais ok, mesmo sem ter possibilidade de melhoramento, do que o 4x sem melhoramento. Então por isso que eu preferia sair transformando o meu 4x em bluff. Deu call aqui, acho que esse combo aqui a gente tem que mixar, sendo que mais tribeta do que da call, ainda mais 60 blinds deep. Eu diria que 70 a 80% das vezes a gente tem que tribetar esse rei dama suited, mas é ok fletar com uma certa frequência também. Bom, a gente não ganha de nada de ace high que ele tem aberto no flop. E de certo modo a gente não tem uma boa equidade, também não tem muitos bons backdoors. Eu diria assim que vantagem de range eu acho que ele continua tendo, porque ele tem pode ter ainda 7-8 suited, ele tem 7-7, ele tem 9-9, ele tem todos os overpairs que ele pode sim jogar tranquilamente de check nessa textura. E ele também tem combos do tipo 10 e vala suited, sendo que a gente não tem 10 e vala off no range. Ele tem bem mais combos de valor nessa textura do que a gente. Quando a gente não tem vantagem de range, correto é sempre tender pro check e controlar o pot. E esse combo eu acho que é ok, a gente dá check e se for blefar numa street futura. Então não daria bet versus missed com esse combo aqui não, até porque quando ele tem alguns Ice Dama, Ice Rei, Ice 10, Ice Vala, ele com uma certa frequência ainda vai jogar de check call. Ele continua tendo toda a parte de valor que pode jogar de check call, pode jogar de check raise, e ele tem vantagem de range nesse spot. Então daria check behind aqui. Nesse turn, ele continua tendo vantagem de range, não mudou nada. Ele beta, e aqui o ideal seria a gente já optar pelo fold. Do ponto de vista dele, seja por valor ou por bluff, nesse turn, eu acho que o ideal seria ele ter um bet size alto, né? Porque quando ele vai blefar alguma coisa, por exemplo um flush draw, duas pontas com duas over,